Vamos então receber a palavra que o Senhor nos direcionou para essa noite, para concluir esse assunto, né? Aprofunde-se. Nós aprendemos diversas formas de nos aprofundar em Deus, experimentar mais do Senhor. Tem um caminho aberto para nós. Isso é uma verdade, um caminho vivo, aberto, que foi preparado pelo Senhor Jesus Cristo para nós nos achegarmos ao Pai. Nós podemos entrar com confiança no Santo dos Santos, nós podemos desfrutar da sua glória, nós temos o Espírito Santo, que é Deus conosco hoje na terra, para nos ajudar, nos fortalecer, nos auxiliar. Não tem desculpa para nós não nos aprofundarmos mais e mais nessa experiência, esse relacionamento com Deus. Mas eu queria falar com você hoje, fechando esse assunto. Lógico, se a gente fosse estender, tem muitas coisas que a gente poderia falar, mas eu queria levar essa noite você a refletir. Pelo que vale a pena você viver? Né? Nós falamos sobre uma vida de oração, sobre conhecer a palavra, o Espírito de Deus, o poder de Deus, mas nós precisamos refletir sobre isso, sobre o que vale a pena de fato a gente viver. Quanto vale a sua vida? O que você acha? Você acha que a sua vida está sendo muito preciosa, muito valiosa, ou você está dando pouco valor à sua própria vida? Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz em Atos capítulo 20, versículo 24. Eu quero ler junto com você, porque é algo para o nosso coração. Atos 20, 24. O apóstolo Paulo, já no momento finais da sua trajetória, da sua missão, da sua caminhada, sua jornada ministerial, ele declara assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Em nada considero a minha vida preciosa. Será que ele precisou chegar no final da sua jornada para entender que o que era mais importante, mais valioso na vida dele, era a missão que foi confiada por Jesus, pelo Pai? Será que nós também muitas vezes não perdemos tempo na nossa avaliação de quanto a gente luta para preservar a nossa vida, para investir na nossa própria vida? O que a gente aprende com o Evangelho de Jesus Cristo, que quanto mais a gente vai caminhando, prosseguindo junto a Ele, menos valor nós damos à nossa própria vida. Presta atenção, eu não estou dizendo para você que você tem que se achar sem valor, que você não tem importância, que você não tem que ter uma autoestima legal, né, boa. A questão é, qual é a prioridade da nossa vida? O que a gente deposita mais expectativa, mais valor, mais tempo, mais riquezas na nossa vida? Paulo está dizendo que a vida dele não era preciosa, desde que ele completasse a carreira. Tem uma frase muito legal do Myles Munroe, né, que inclusive já morreu, né? Um grande evangelista, um grande líder, um grande homem de Deus. E ele declarou o seguinte: a maior tragédia da vida não é a morte, é uma vida sem propósito. Muito forte isso, né? Então, o que dá sentido à nossa vida, querido? É somente respirar? É somente viver cada dia, cada ano?
o que dá sentido à nossa vida é o propósito que nós cumprimos nela, é o legado, é o que nós deixamos, é o que nós construímos, são os frutos que nós deixamos. Isso dá sentido de verdade a uma vida, você entende? Eu queria que você refletisse nessa noite, o que Deus gerou no seu coração quando Ele te chamou? Quando você conheceu Jesus, Deus te deu uma palavra? Você entendeu o propósito que Ele tinha com você? Os seus olhos se abriram para entender por que você vive nessa terra? Por que você está aqui? Por que você respira? Por que você nasceu onde você nasceu? Por que você está na família que você está? Né? Por que você teve a história que você teve? Você já teve esse momento com Deus? Eu queria compartilhar com vocês, quando eu conhecia Jesus, eu vim de uma outra religião, né? E eu conheci Jesus pela sua maravilhosa graça, né? Por um momento de dor, sim, mas algo muito pequeno diante de tantas coisas que a gente vê. Tive um problema de saúde, isso me levou à presença de Jesus, me levou a conhecê-lo. E eu lembro que quando eu fui impactada por esse amor, eu comecei a me dedicar a conhecer a palavra. Eu queria saber o que esse Deus que me criou, estava me chamando, tinha a me dizer. E eu lembro que algo ficou muito gravado no meu coração, que até hoje eu carrego comigo. Eu tinha entre 18 e 19 anos, e certa vez eu abri a Bíblia e li João capítulo 15, versículo 5. Né? Se você for olhar lá esse texto, você vai ver Jesus declarando uma palavra sobre a videira. É o capítulo que ele fala sobre a videira. E ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu entendi, queridos, quando eu me debrucei sobre esse texto, eu entendi que Deus estava falando comigo. Deus estava esclarecendo um propósito, uma direção para a minha vida. E esse versículo ficou gravado no meu coração. Eu lembro que nessa época eu gostava muito de imprimir coisas, já tinha computador, aquelas impressorinhas bem fraquinhas, mas eu gostava de pegar a folha, imprimir, escrever, né, em folha A4 e colar, né, eu gostava de visualizar. E quando esse versículo entrou no meu coração, eu fiz um cartaz com esse versículo todo decorado. Em volta dele tinha uma videira, tinha uvas, tinha frutos, e eu colei na porta do meu quarto. E todos os dias de manhã, quando eu acordava, a primeira coisa que eu olhava era para a porta do meu quarto. E eu lia esse versículo. E eu entendia que o Senhor queria me ensinar. Olha, filha, eu sou a videira, você é meu ramo. Se você permanecer em mim e eu permanecer em você, você vai dar muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Aí, queridos, isso eu venho carregando na minha vida. Você tem um versículo-chave que traduz, que traz clareza, que te dá senso de propósito no reino de Deus? Se você não tiver, pede ao Senhor para te mostrar. Eu sei que, queridos, muitas vezes nessa trajetória, isso já vai lá há alguns anos, né? Desde que eu me converti. E sabe, aqueles momentos que a gente se sente desanimado, que a gente acha assim, meu Deus, eu não estou conseguindo fazer. Imediatamente vem essa palavra no meu coração, na minha mente, dizendo: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Muitas vezes o Espírito Santo traz à minha memória essa passagem, para eu não perder de vista quem é o meu Deus, quem eu sou,
o que eu estou fazendo nessa terra e como eu devo me comportar. Amém? Sem Ele, eu não posso fazer nada. Queria que você incendiasse isso no seu coração. Olha só, o que dá sentido à nossa vida cristã é entender o valor que Cristo tem para nós. Se você olhar lá em Mateus 13, você vai ver Jesus contando a parábola sobre o reino. Ele fala que o reino dos céus é como uma pessoa, um homem, que descobriu um tesouro num campo. Não é assim? E aí esse homem vê o tesouro, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Presta atenção. Quem descobre o reino de Deus, compra o campo, compra um lugar, porque lá naquele lugar tem um tesouro escondido, guardado. Quando você entende o que é o reino de Deus, quando você sabe o valor que Jesus tem para a sua vida, você é capaz, e eu sou capaz, de trocar tudo que eu tenho, tudo que eu acho valioso na minha vida, por aquele tesouro. E aí a gente pode pensar, será que a gente está considerando Jesus tão valioso, tão importante assim na nossa vida? Eu sou capaz de entregar tudo que eu acho importante em troca desse campo, onde tem um tesouro magnífico, enterrado, que eu preciso descobrir, que eu preciso conhecer mais de perto? O que dá valor à sua vida? O que dá sentido à sua vida? Vai pensando aí. No reino de Deus, tem duas coisas que a gente precisa aprender a viver, para a gente se aprofundar, para a gente conhecer mais o Senhor. A primeira delas é uma vida de renúncia. Não existe cristianismo sem renúncia, sem entrega, sem uma vida de abnegação. A gente vai ver no mundo aí dezenas de religiões, né? De crenças, pessoas buscando colocar sua fé em alguma coisa, esperando algo em troca dessa religião, não é verdade? A grande diferença do cristianismo é que ele te convida a renunciar, a se entregar, a oferecer o que você tem para viver a verdadeira vida que esse reino traz para nós. Então pensa bem, queria que você abrisse comigo em Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. O cristianismo é muito verdadeiro e sincero. Ele não te engana. Ele não te oferece uma coisa ilusória, né? O cristianismo, ele deixa bem claro qual é o convite que Jesus dá para nós. E no capítulo 8, versículo 34 até o 35, a gente vai ler o que Jesus disse aos seus discípulos. Olha, então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. O que você acha dessa proposta? O Senhor está nos chamando aqui a viver uma vida com um propósito. Não basta somente conhecer Jesus, admirar Jesus, ficar impactado por tudo que o Evangelho traz. Mas o Senhor Jesus te faz um convite, Ele fala: quem quiser vir após mim, tem uma condição. Qual é a condição? Para a gente viver de verdade uma vida poderosa no reino de Deus. Tem uma condição. E a condição começa assim: negue o seu eu.
Primeira coisa, para a gente viver o reino de verdade, descobrir os tesouros escondidos, dar frutos, viver uma vida poderosa, tem um preço. E o preço é negar a gente mesmo. É negar o nosso eu, nossos desejos, nossas vontades, a nossa própria carne. Amém? O apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, com muita ousadia, que ele esmurra o seu próprio corpo. Não é verdade? Para que ele possa permanecer fiel, disciplinado na presença do Senhor. Então, negar a si mesmo é a condição. Não tem como viver um egocentrismo dentro do cristianismo. Ou é cristianismo, ou é um egocentrismo. Você entende? Tem desejos que competem com o reino de Deus dentro da gente. E eu sei, amados, que isso é uma coisa que a gente vai aprendendo passo a passo. A gente vai descobrindo que vale a pena, não é verdade? Abrir mão da vontade própria, da sua energia, do seu tempo, das suas prioridades, até dos seus sonhos, para fazer a vontade de Deus. Quando a gente começa a acreditar nessa verdade e começa a colocar em prática ou negar o seu eu, a gente começa a descobrir que tem uma felicidade, tem uma alegria, tem um prazer escondido dentro do reino de Deus. Deve estar nesse campo que esse homem encontrou e comprou, né? Nós descobrimos a verdadeira alegria, verdadeiro sentido de viver. Quando o propósito de Deus nasce dentro da gente, ele nos impulsiona, não é? Ele nos dá energia, combustível para a gente permanecer fiel ao Senhor, negando a nossa própria carne. E aí Jesus fala, olha, negue a você mesmo, tome ou carregue a sua cruz e siga-me. O que é carregar a cruz? Muitas pessoas têm um entendimento errado sobre o que é carregar a cruz. Não é verdade? É aquele exemplo clássico, né? Pergunta para a mulher, qual que é a sua cruz? Aí a mulher fala, né? Eu estou carregando a minha cruz, meu marido é minha cruz, né? Ou a minha sogra é minha cruz, né? É a minha família, a minha irmã, é o meu patrão, é a cruz que eu carrego. Tem nada a ver com isso, querido? É um entendimento totalmente equivocado. A nossa cruz não são pessoas, não é? O que é carregar a cruz? É reconhecer a sua sentença de morte. Quando alguém era condenado no Império Romano à cruz, era obrigatório que ele tomasse a cruz nas costas e andasse um trajeto longo, publicamente, diante de todas as pessoas, para que as pessoas soubessem que ele era um condenado, que ele já tinha sido sentenciado a morrer. Deixa eu dizer algo para você. Tomar a sua cruz é aceitar que essa natureza aqui está condenada. Ela já está sentenciada. O fim dela é na cruz. O fim dela é morrer. Mas quando essa natureza morre, uma nova natureza vai nascer. Em Deus, eterna, poderosa, que transforma a nossa vida. Então, o Evangelho é muito desafiador, porque ele convida você a morrer. Ele me convida a morrer. E muitas vezes, querido, você vai ser testado e provado nessa área. Quando você achar que você está merecendo, que você está melhorando, Deus vai tratar você, mostrar que você tem que mortificar um pouquinho mais seu eu, seu ego, né? Furar o balãozinho do ego mais um pouquinho, para a gente entender que sem Ele, nada somos, nada podemos fazer. Você já tomou a sua cruz?
Você já entendeu que a gente anda carregando a nossa cruz? As pessoas que estão perto de você, seus amigos, seus parentes, sua família, já entenderam que a sua vida, ela tem um foco. Você está carregando uma cruz, você aceitou essa condição, você está seguindo Jesus, não é? Como não ver uma pessoa andando na rua carregando uma cruz? É impossível não ver, não é? É uma coisa chocante ver alguém andando e carregando uma cruz. Mas é isso que Jesus está convidando você a fazer. Não tenha medo de maltratar a sua própria carne, porque quando você a maltrata, o teu espírito se torna forte, você é fortalecido no Senhor, o Senhor te honra, o Senhor te exalta, o Senhor te supre, o Senhor cuida de você. O grande problema, o que Jesus falou, é quando a gente tenta salvar a nossa vida, aí a gente perde. Se você tenta se proteger para não se ferir, para não passar vergonha, para não ser humilhado, você perde a sua própria vida. Mas se você perder a vida por amor do Evangelho, você vai encontrar salvação. Amém? Você tem entendido que Deus tem chamado você a viver nesse tempo, querido? Aqueles primeiros cristãos de Atos, pensa bem junto comigo, eles viveram um momento muito tenso, jamais visto, eles nunca viveram um momento de tensão tão grande. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus foi para o céu, agora a gente tem que esperar o Espírito Santo. Como é que vai ser daqui o ano que vem? O que vai acontecer com a gente? Os romanos estão na porta, o Império Romano está aí, violento, cruel, podem nos perseguir, podem nos matar. E a Bíblia nos mostra, querido, que aqueles homens, aquelas mulheres, cheios do Espírito Santo, não temiam pela própria vida. Você consegue ver aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes, indo para a cadeia, indo para a prisão, depois o anjo soltando ele da prisão, ele voltando para casa junto com os outros discípulos, contando das maravilhas que Deus fez, sem medo, sem nada que o impedisse. Porque quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente consegue vencer qualquer medo. A gente supera as nossas vergonhas. A gente tem ousadia para fazer coisas extraordinárias, diferentes. A gente não preocupa com o que os outros estão pensando de nós. Então a gente precisa entender isso. Jesus está nos chamando, vocês jovens, presta atenção nisso, vocês são a nova geração. O Senhor está chamando vocês para viver uma loucura, a loucura do Evangelho, viver e fazer coisas loucas pelo Senhor. Ontem eu estava ouvindo os testemunhos de um ministério falando como Deus tem usado crianças para profetizar. Gente, minhas lágrimas desceram assim, ó, no rosto, eu chorei, eu vendo um negócio daquele. Crianças de 5 anos, crianças de até 10 anos, estão vivendo experiências e assim, olha, Deus está falando. Anota aí o que Deus está falando, Ele disse isso, Ele vai fazer isso, Ele vai fazer aquilo outro. Meu Deus, o que é isso? Espera e nós veremos coisas loucas aos olhos dos homens acontecerem, querido, nesse tempo. O Senhor está chamando a gente para abrir mão do nosso eu, do nosso ego, né? Eu ouvi uma mulher dizer algo que eu fiquei muito impactada. Ela disse assim, não existe baixa autoestima, tudo é orgulho. Falei, Jesus tem misericórdia. Porque a gente costuma dizer assim, né? Aquele que se acha muito é orgulhoso.
Mas aquele que acha que não é ninguém, né, que se sente muito fraquinho, muito simplesinho, muito humildezinho, com a autoestima muito baixa, que é normal, né? Mas ela está dizendo, na ministração ela dizia isso, que tudo é orgulho, e o orgulho é ego. É ego. Tudo que faz a gente defender a nós mesmos se chama ego. E a gente precisa colocar ele na cruz, amém? Então, seguir Jesus falou, nega a si mesmo, toma sua cruz e me siga. Quer dizer, me obedeça. Faça o que eu mando. Ande conforme eu ando. Vá nos lugares que eu vou. Então, o discípulo de Jesus não é só aquele que reconhece Jesus como Salvador. O discípulo de Jesus é aquele que faz o que Jesus faria. Faz o que Jesus fez. Acreditar, crer é igual. Reconhecer mais obedecer. Na língua hebraica, a palavra crer engloba essas duas coisas. Reconhecer e obedecer. Ah, Senhor, eu creio. Mas creio só da boca para fora. Creio que tu és o Cristo, mas fazer o que o Senhor manda, eu não dou conta. Então você não crê. Porque quem crê, faz. Quem crê, fala. Quem crê, obedece. Amém? Você está entendendo? É um nível mais profundo. O Senhor quer nos tirar dessa condição de espectadores, de multidão em torno de Jesus. Jesus já é bem conhecido na terra. Jesus já é bem famoso em toda a terra. Acho que não tem nenhum lugar no mundo que não tenha tido notícia. Até tem, né? Mas vamos dizer assim, grande parte do mundo tem ciência de quem foi Jesus. Mas crer nele é outra história. Obedecer a ele é outra história. Amém? Você está entendendo? Deixa eu dizer uma coisa para você. Não seja amante de você mesmo. 2 Timóteo 3, 1 e 2, vai dizer a nós algo muito sério, muito forte para os últimos dias, para esses dias que nós estamos vivendo. 2 Timóteo 3, 1 e 2, diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Então, resumindo, o que Deus está falando para nós, através aqui de Paulo, a Timóteo, mostrando a realidade dos últimos dias. Os homens serão egocêntricos. Eles estarão preocupados muito mais com a sua vontade, com o seu ego, com os seus desejos, do que em agradar a Deus. Nós vamos fugir dessa classe, amém, queridos? Não pertencemos a essa classe. Qual é a classe que você vai pertencer? Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Olha o desafio para nós. Apocalipse 12, 11. O que Deus espera de você? Diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Meu Deus, meu Deus.
É isso que o Senhor espera de nós nos últimos dias. Você vai precisar de coragem ou não, querido? Você vai precisar renunciar muitas coisas na sua vida, sim ou não? Sem dúvida. Vai ter esses dois tipos de pessoas nos últimos dias. Um grupo são os amantes de si mesmo. Toda aquela lista lá que a gente leu em Timóteo. E a segunda classe é essa aqui. Aqueles que venceram por causa do sangue do Cordeiro, aleluia, e por causa da palavra do testemunho que deram, e não temeram pela sua própria vida. Você acha que esses dias está chegando, meu irmão? Ou não? Talvez esteja mais perto do que a gente pensa. Os primeiros cristãos lá na igreja primitiva enfrentaram perseguição, prisões, apedrejamentos, não foi? Tantas lutas e venceram, e perseveraram, e não negaram o nome de Jesus. O que a gente vai ter que enfrentar? Se não for na cruz, se não negar a si mesmo, se não tomar a sua cruz, se não seguir a Jesus, nós não vamos vencer. Mas obedecendo a ordem dele, nós vamos chegar na glória. E como diz em Apocalipse, aos que vencerem, amém? Eu os darei a coroa da vida, comer do fruto da árvore da vida, ser coluna no templo do Senhor. Inúmeras promessas de Apocalipse, de galardão, de vitórias preparadas para nós. Você está disposto ou não? Amém? Pelo que vale a pena viver? Eu quero te perguntar nessa noite. Então, a primeira coisa que faz parte do reino é uma vida de renúncia, de entrega, de dedicação a Ele. Tudo que você faz para o Senhor com coração verdadeiro tem muito valor. Tem muito valor. Vocês que têm trabalhado, que têm se dedicado, nós estamos vivendo na igreja uma reviravolta de costumes, de hábitos, né? Uma mudança muito forte está acontecendo sobre a igreja do Senhor Jesus. E o Senhor está levantando um povo forte, preparado. Deus quer levantar um exército preparado, querido, para enfrentar esse tempo. E Ele está contando com você. Mas não basta a renúncia. Sabe qual é a segunda coisa? Você tem que ter paixão. Fala comigo assim, paixão é fogo. Tem que ser aceso. Não pode deixar apagar. Fogo, Deus que dá, mas é a gente que controla. É a gente que administra. É a gente que cuida, que tem responsabilidade de não deixar apagar aquilo que foi colocado em nós. Abre em Atos, vou voltar em Atos. É o Senhor que está direcionando assim. Atos capítulo 2, eu acho que Deus está querendo nos fazer voltar aos primórdios. A essência, a raiz, Atos 2:42. Vê se tem fogo nesse povo aí, vê se tem paixão. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. O que você consegue enxergar nesse povo, nessa comunidade? Dessa palavra salta fogo, paixão, calor, movimento, prioridade.
O que esse texto mostra para mim, olha, diariamente perseveravam, unânimes, louvando, comendo, viu gente? Comendo também. Na doutrina, nas orações, está falando de prioridade absoluta na vida. O que eles decidiram entregar a sua vida a fazer? Servir ao Senhor. A coisa mais importante, depois de receber o Espírito Santo, era servir ao Senhor, de todo o coração, com singeleza de coração e alegria. E aí eu queria que você abrisse comigo lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Como que está o teu fogo? Como está a sua paixão? A paixão, ela é o combustível que leva a gente a servir a Deus. Sim ou não? Quando a gente está apaixonado pelo Senhor, né, Flávio? E essa paixão, ela enche tanto o nosso coração, a gente não consegue não fazer nada. A gente não consegue ficar parado. A gente quer fazer alguma coisa para Deus. Porque tem um amor, tem uma gratidão, tem uma alegria dentro de nós que a gente tem que colocar para fora. A paixão nos faz movimentar, nos faz agir, nos faz fazer alguma coisa. Agora, se o fogo estiver muito fraquinho, muito pequenininho dentro de nós, é muito fácil se acomodar, é muito fácil ficar parado, é muito fácil viver uma mesmice. E eu queria acompanhar com você Apocalipse 2, diz assim, versículo 1, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, presta atenção, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não se arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida e que se encontra no paraíso de Deus. Deixa eu te perguntar algo. Qual a diferença entre aquele povo que nós lemos em Atos 2 e esse povo da igreja de Éfeso? Como assim, pastor? Se você olhar, tem muitas coisas em comum entre eles. Sim ou não? Aqui no texto de Éfeso fala que eles trabalhavam muito também, não é? Que Deus estava vendo as suas obras, seu labor. Aqui diz também, igual aquele outro povo, que eles perseveravam no Senhor, não é? Eles tinham coragem? Tinham, igual o outro povo, porque eles enfrentaram os mentirosos aqui, os falsos profetas, os homens que eram maus, estavam agradando ao Senhor nisso. 2 vezes fala de perseverança, fala que eles suportaram provas, enfrentaram lutas, prevaleceram, estavam firmes na presença do Senhor, não esmoreceram, não desistiram. Mas qual é a grande diferença entre o povo de Atos 2 e o povo de Éfeso aqui? Os dois trabalhavam para o Senhor, mas lá tinha paixão. E aqui eles perderam a paixão. Diz o texto que eles abandonaram
o primeiro amor. Quer dizer, eles negligenciaram, deixaram de lado. Presta atenção no que eu vou te falar. O fogo de Deus, a paixão de Deus, nos leva a trabalhar para Ele. Mas de nada adianta o trabalho para Deus se não for alimentado com paixão. Trabalho sem paixão não agrada o coração de Deus. Mas paixão com trabalho alegra o coração do Pai grandemente. Você está entendendo a diferença? Deus não está preocupado só com o seu trabalho, com o que você faz para Ele, com o seu esforço. Ele está preocupado se o seu coração ainda é apaixonado por Ele, como era desde o princípio. O que o Senhor não quer que a gente perca é o primeiro amor, é o fogo, é o calor, é a alegria de servi-lo. Presta atenção, quando aqui no texto, no versículo 2, fala de labor, essa palavra labor é no grego kopos. O que quer dizer isso? Trabalho com fadiga, trabalho com cansaço. Gente, tem coisa mais desagradável que trabalhar todo dia cansado? Como que é o semblante de quem trabalha cansado? Cabisbaixo, não é? Não dá nem vontade de falar. Quando a gente está cansado, muitas vezes a gente murmura. Qualquer coisa irrita, qualquer coisa aborrece a gente. A gente perde o entusiasmo das coisas. Sabe o que vai manter o seu coração entusiasmado? É a paixão. O que alimenta o crente não é o trabalho não alimenta. O trabalho é o resultado, é o produto, é o fruto que a gente entrega ao Senhor. Mas antes dele, tem que haver a paixão. O fogo não pode apagar. Você entende? Isso me faz lembrar da repreensão que Deus fez lá em Malaquias, né? Nós estudamos ontem, o último livro lá do profeta, no Antigo Testamento. Deus reprovando, não aceitando as ofertas que eram entregues a ele, porque o povo falava assim: olha, que canseira, que enfado que é servir a Deus, cansativo. Meu Deus, o Senhor não recebeu. O Senhor não estava feliz, agradando do que eles estavam entregando. Não adianta eu dar ao Senhor o meu melhor talento, se ele não for acompanhado do meu amor. Amém? Você está entendendo, querido? Por que tem muitos de nós paramos no meio do caminho? Você entende por que muitas vezes a gente para de fazer algo que Deus mandou a gente fazer? E Ele está dizendo aqui, olha, lembra-te, para tudo. Deus está dizendo, se você perdeu o primeiro amor, para tudo, para. Primeira coisa que você tem que fazer é, lembra do seu passado. Ah, Jesus, lembra, para e lembra. Traz à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Vê na sua vida, vê no seu coração, na sua memória, qual foi o momento da sua caminhada com Cristo que você esteve mais fervoroso, que você estava mais maravilhado, que nada te atrapalhava servir a Deus. Se mandasse ir, você ia, se tivesse que fazer uma coisa difícil, você fazia, porque você estava apaixonado. Lembra-te onde você caiu, onde você perdeu esse primeiro amor. O que roubou o seu primeiro amor? Foram as suas distrações. O que fez perder, secar, apagar essa chama dentro de você? Porque com certeza Deus colocou em você. Não tem como a pessoa conhecer a Cristo, receber a revelação de quem Ele é, crer na sua salvação,
e não acender uma chama no coração. Se isso não aconteceu, não houve uma conversão verdadeira. Porque Cristo impacta a vida de quem o recebe, quem crê nele. Sim ou não? Onde que a gente perde, querido? Vamos descobrir onde que a gente perde esse amor, o que que entra no lugar. A gente precisa se conhecer. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Às vezes não é nem um pecado que a gente comete, algo que a gente faz, que faz esse fogo apagar. Às vezes, sabe o que acontece? O ambiente em que nós estamos pode esfriar esse amor dentro de nós. A palavra de Deus nos diz que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, aconteceu o quê? Esfriaria. Então a iniquidade está aí, querido. Está ao nosso redor aí o tempo inteiro. Está no ar a iniquidade. Está na vida de centenas e milhares de pessoas à nossa volta. Onde a gente convive, onde a gente vive, querendo ou não, a gente é influenciado. Cuidado com o que você está perto de você. Preserva o seu fogo. Guarda o seu fogo. Não deixa nenhum vento de iniquidade soprar e roubar o que você tem de mais precioso. Eu tenho entendido isso na minha vida, querido. Quantas vezes eu perdi o primeiro amor. E é terrível, a gente fica mal, a gente chora, a gente lamenta. Meu Deus, cadê aquele fogo que eu conheço do Senhor? Mas eu tenho aprendido a vigiar e a pensar, meu Deus, eu não posso deixar apagar. Eu vou cuidar bem desse fogo, eu vou alimentar, vou pôr lenha nele todo dia. Um pouquinho mais de lenha nele. O que que faz o seu fogo aumentar? Teu amor por Jesus crescer. Põe lenha no seu coração, não deixa apagar. Amém? Jesus falou aqui, querido, que perder o primeiro amor é caso de arrependimento. Então não tem esse negócio assim, eu tô frio, eu tô em crise. Não, você está em pecado. Quando a gente perde o primeiro amor, nós estamos em pecado. Jesus que disse, arrepende-te e volta às primeiras obras. Eu quero, em nome de Jesus, quero levar você a pensar nessa noite. Quais foram as suas primeiras obras? Qual a qualidade das suas primeiras obras? Com que zelo você fazia no início da sua caminhada, da sua vida com Deus? Será que é igual como está hoje? Como que era a sua oração? Como que você vinha para a igreja? Nas suas primeiras obras, primeiras práticas, as primeiras coisas que você aprendeu na vida cristã. Querido, se a gente for olhar, a gente chora. A gente chora. Hoje à tarde eu já chorei diante do Senhor, pensando, meu Deus, quantas coisas eu fazia. Como que o tempo que eu separava era mais preenchido pelas coisas do Senhor. Eu não perdi as obras, mas eu preciso voltar lá. Deixa eu dizer uma coisa para você. Voltar ao passado não é uma coisa legal para a gente fazer toda hora, não. Mas eu quero deixar uma dica para você. Até anotei. Volte ao passado se for para buscar algo que você perdeu. Se for preciso voltar lá atrás, na sua infância, sua adolescência, alguma etapa da sua vida, para buscar alguma coisa que você não tem mais, vá. Porque tudo que é valioso para nós, a gente não pode deixar para trás. Tudo
tudo que foi dado por Deus na nossa vida. Não deixa para trás. Não deixa desperdiçar. Isso é desonra ao Senhor. E o Senhor está falando ao meu coração de talentos e dons. O Senhor está falando ao meu coração de experiências que vocês já viveram. Volta. Pede perdão, Senhor. Vai onde você precisar ir, mas busca. Igual aquela mulher que perdeu as suas dracmas dentro de casa. Enquanto ela não achou, não sossegou. Arrastou os móveis, acendeu a luz, varreu a casa até achar as dracmas perdidas. Será que tem dracmas perdidas no seu caminho? Se você olhar para trás, você vai ver o que você já não carrega mais com você. Dá tempo ainda de você recuperar o seu primeiro amor. Os últimos dias, queridos, nós vamos precisar muito disso. Vamos precisar de muita paixão, muito amor, muito fogo, muita energia, muito poder espiritual para a gente cumprir o chamado de Deus. Você ainda quer servir ao Senhor? Tem um propósito de Deus na sua vida? O Senhor colocou você dentro da sua missão? Claro que botou. Tem algo que é com você que Ele vai fazer. Que Ele já te deu, já te entregou. Como diz, né? Deus nos coloca na missão dEle. O propósito é dEle. O reino é dEle. E Ele nos coloca nele como um privilégio de servir ao Senhor. Amém? Você vai ser como aqueles que vencedores vão se alimentar da árvore da vida. Amém? Em nome de Jesus. Hoje nós vamos orar por isso. Eu queria que você pensasse 3 perguntas. Onde está a sua cruz? Está coladinha com você? Está carregando ela? Não largou ela em algum lugar, não? Não abandonou a sua cruz? Tem carregado ela dia após dia? Qual é a temperatura da sua paixão? E a última pergunta: quais obras você tem praticado? Aprofundar é para a gente colocar em prática, amém? Para a gente viver o propósito de Deus na nossa vida. Fica de pé. Nós vamos orar, vamos ministrar juntos nessa noite. Se você está aqui hoje, é porque Deus quer acender mais forte esse fogo em você. Se você que está me acompanhando pela internet, o fogo de Deus vai aumentar dentro do seu coração. A paixão por Cristo vai aumentar no seu coração. A razão é Cristo. A paixão é Ele. Ele é o motivo da nossa paixão. Não deixa nada tomar o lugar de Cristo na sua vida. Nem mesmo as suas obras. Nem mesmo as suas atividades. O lugar de Cristo é único, é só dele. Sabe por quê? Não tem cristianismo sem Cristo. Cristianismo não é só a igreja, a liturgia, uma religião. Cristianismo só tem sentido se Cristo for o centro dele na nossa vida. E se a gente for desesperadamente apaixonado por ele.